Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente e abundantemente em nome de Jesus. Falando com todos vocês, o presbítero Paulo Nascimento, e eu estou aqui para poder responder algumas pessoas que perguntam sobre se é lícito, se é permitido as irmãs, as mulheres da igreja, elas usarem maquiagens, se é permitido as irmãs da igreja usarem pinturas, essas coisas. Então eu vou aqui responder aqui a algumas pessoas e eu espero que você entenda. Eu espero que você compreenda o que eu vou falar dentro da palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E a gente, meus amados, depois que se torna uma nova criatura, Deus ele faz uma mudança completa nas nossas vidas. Deus ele não faz nada pela metade. Deus ele é o Deus que ele faz nova todas as coisas. E respondendo essa pergunta, eu quero, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer a todos vocês que ainda não se inscreveram no canal, que você se inscreva neste canal, canal de oração, canal de pregação, onde muitas pessoas têm recebido muitas bênçãos de Deus através das orações. E sempre eu faço live no horário das 22 horas, ao vivo, transmissão ao vivo, sempre no horário das 22 horas em diante, domingo, segunda, quarta e sexta. Então vamos lá, meus irmãos, vamos então responder aqui a pergunta: se é lícito as irmãs, depois que as pessoas, as mulheres, principalmente depois que aceitam a Jesus, se elas podem continuar usando maquiagens, pinturas, roupas indecentes, extravagantes. Então eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. Eu quero começar aqui no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 3. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 3. O apóstolo disse assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem na compostura de vestes. Então, meus amados, aqui já está falando tudo. Aqui já está falando tudo. O enfeite delas. Quando a irmã não servia a Deus, o seu enfeite era no exterior. Você enfeitava o seu exterior. Você enfeitava o seu corpo com as suas pinturas, com seus brincos, com as suas maquiagens, com as suas pinturas de um modo em geral. Mas agora que você aceitou Jesus, nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo que o enfeite delas não seja mais o exterior. Então agora você não tem que ficar enfeitando o exterior, usando brinco, usando batom, usando esmalte. Você não tem que enfeitar o seu exterior, mas você tem que procurar enfeitar o seu interior. E ele fala no frisado dos cabelos, no frisado dos cabelos. E ele fala também no uso de joias de ouro. Presta atenção, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e nem na compostura de vestes.
Então você vê que a serva de Deus, ela tem que abandonar essas maquiagens, essas vaidades que as mulheres do mundo tanto gostam, tanto usam, porque você agora é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. E eu quero ler para você também aqui rapidamente, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo de número 9, presta atenção. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Presta atenção. Que do mesmo modo, da mesma maneira, as mulheres se ataviem em traje honesto. As mulheres que servem a Deus, até as suas roupas, o seu traje, tem que ser traje de mulher de Deus. Tem que ser traje, você tem que se trajar como uma mulher de Deus. Você não pode mais usar aquelas roupas que você usava antes de você aceitar Jesus. Você não pode mais usar aquelas roupas curtas, aquelas roupas que o seu corpo ficava à mostra. Então, agora você tem que santificar o seu corpo através das suas roupas. A Bíblia diz assim que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da redenção. Então você é uma serva de Deus, as coisas velhas já passaram. Então, por isso ele está dizendo que do mesmo modo, da mesma maneira que os homens, as mulheres também têm que se vestir num traje honesto, com pudor e modéstia. E eu quero aqui rapidamente falar para vocês aqui o significado dessa palavra. Presta atenção. A vontade de Deus é que as mulheres cristãs cuidem de se vestir com modéstia e discrição. A palavra pudor subentende vergonha em exibir o corpo. Envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atraia atenção para o seu corpo e ultrapasse os limites da devida moderação. A fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. Noutras palavras, modéstia é a manifestação externa de uma vida interna. Então, quando você vê que quando a mulher ela não se veste com modéstia, com pudor, é porque por dentro dela ainda não foi totalmente purificado. Porque a pessoa que quer se exibir, que quer mostrar o corpo, que quer se enfeitar, que quer ficar parecendo uma Jezabel, é porque ela não está ainda totalmente purificada por dentro. Porque quando você se enche do Espírito Santo, esses desejos malignos, carnais, eles vão embora da sua vida. Vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros é tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Nenhuma atividade ou condição justifica o uso de roupas imodestas que exponham o corpo de tal maneira que provoquem desejo imoral ou concupiscência em alguém. É vergonhoso a situação de qualquer igreja que desconsidere o padrão bíblico para o modo modesto do vestir-se e que adota passivamente os costumes do mundo. Nestes dias de liberação sexual, a igreja deve comportar-se e vestir-se de modo diferente da sociedade corrupta, que repudia e ridiculariza
a vontade do Espírito Santo. Que haja modéstia, pureza e moderação piedosa. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Vamos ler aqui rapidinho, já estou quase terminando. Romanos 12, 1 e 2. Presta atenção, fala assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, aqui está. Nós temos que apresentar os nossos corpos. Nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Então, eu sei que a irmã tem que fazer um sacrifício. Você que, antes de aceitar Jesus, você se maquiava, se pintava, se borrava toda, com tantas pinturas, brincos, anéis, colares, essas coisas do mundo. Agora você tem que mostrar para Deus, para você e para o mundo, que você é diferente, que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo. Então, meus amados e queridos irmãos, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, você aceitou Jesus. A Bíblia diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O enfeite delas não seja no exterior. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Você que acabou de assistir essa pequena orientação, que você venha sacrificar o seu corpo, que você venha sacrificar o seu corpo. O que é sacrificar o seu corpo? O que é apresentar o corpo em sacrifício? É você não fazer mais a sua vontade. Apresentar o seu corpo em sacrifício é você se sacrificar, é você renunciar, é você fazer uma renúncia dessas coisas mundanas, dessas coisas pecaminosas. Você vai fazer uma renúncia, tá bom? Você vai fazer uma renúncia dessas vaidades, desses enfeites, dessas maquiagens. Você vai abandonar isso. Mas, irmão Paulo, nem um pouquinho, nada. Irmãs, nada vezes nada. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.